O edifício Joelma, que fica no centro de São Paulo, é cercado por histórias macabras e tragédias desde o incêndio que aconteceu lá em 1974. Todo mundo que cresceu em São Paulo já ouviu alguma história ou outra sobre o lugar. Muita gente acredita que o edifício tem uma energia ruim, que coisas estranhas ainda acontecem lá até hoje. O prédio, na época, era um dos maiores e mais modernos da cidade, com 25 andares, e funcionava como um prédio comercial. O Joelma ficava ali na Avenida 9 de Julho, e foi construído com muito orgulho, representando o desenvolvimento da cidade. Ninguém podia imaginar a tragédia que ia se desenrolar ali. O incêndio começou num dia quente de fevereiro, mais precisamente no dia 1º de fevereiro de 1974. O fogo começou no 12º andar, onde tinha um problema num ar-condicionado. Em questão de minutos, as chamas se espalharam rapidamente pelos andares acima. O problema é que o prédio não tinha nenhum sistema de prevenção contra incêndio. Não tinha escada de incêndio externa, não tinha sprinklers, aquelas saídas de água no teto que jogam água automaticamente, e nem mesmo um sistema eficiente de evacuação. Era uma armadilha. Na hora que o fogo começou a se alastrar, quem estava nos andares mais altos entrou em pânico. Gente tentando descer pelos elevadores, que pararam de funcionar por causa do fogo. Outras pessoas correndo para tentar alcançar as escadas, mas o calor e a fumaça tomaram conta. Lá de baixo, na rua, as pessoas assistiam, impotentes, enquanto quem estava lá dentro tentava se salvar de qualquer jeito. Um dos momentos mais chocantes foi quando algumas pessoas desesperadas pularam das janelas, achando que era a única saída possível. Dá até um arrepio só de imaginar o desespero de quem estava preso lá em cima, sem nenhuma chance de sair. Depois de horas de tentativas para controlar as chamas, finalmente os bombeiros conseguiram apagar o fogo. Mas a tragédia já tinha sido enorme. Foram 191 mortos e mais de 300 feridos. Muitos dos corpos que foram encontrados estavam tão queimados que não dava nem para reconhecer. Até aí, é uma história de tragédia como tantas outras que aconteceram em grandes cidades, certo? Mas o que marca o Joelma é que o lugar acabou virando uma espécie de ícone de histórias sobrenaturais. Uma das histórias mais conhecidas é a das 13 almas. Durante as operações de resgate, os bombeiros encontraram um grupo de 13 pessoas que tentaram escapar do incêndio usando o elevador. Todas morreram ali dentro, queimadas. Os corpos foram encontrados completamente carbonizados, e o curioso é que ninguém nunca conseguiu identificar quem eram essas pessoas. Não tinha documentos, ninguém as reivindicou, e até hoje são consideradas desconhecidas. A partir daí, começaram a surgir histórias de que essas almas ainda vagam pelo prédio, sem descanso, presas naquele local de tragédia. Muita gente diz que, ao visitar o edifício, sente uma energia pesada, como se fosse difícil respirar ou como se estivesse sendo observado. E não é só isso. Funcionários de empresas que ainda ocupam o Joelma contam que, durante a noite, já ouviram sons de passos e gemidos vindos dos andares mais altos, mesmo quando não tinha mais ninguém no prédio. Além das 13 almas, tem um outro detalhe macabro. Antes mesmo do prédio ser construído, o terreno onde ele foi erguido já tinha um histórico pesado. No início do século XX, aquele lugar foi palco de um crime brutal. Um professor, chamado Paulo Camargo, assassinou a própria mãe e duas irmãs e enterrou os corpos no quintal da casa onde morava, que ficava exatamente onde hoje está o edifício Joelma. O crime chocou São Paulo na época. Quando a polícia descobriu os corpos, Paulo acabou se suicidando com um tiro na cabeça.
Depois disso, a casa foi demolida, mas o terreno já tinha essa história trágica que, para muitos, carrega um peso até hoje. Dizem que essa maldição acompanhou o local até o dia do incêndio. Para quem acredita no sobrenatural, o que aconteceu no Joelma não foi apenas um acidente. Muitos acham que o prédio carrega uma energia negativa desde os tempos desse crime antigo e que isso acabou atraindo a tragédia do incêndio. Tem até gente que diz que algumas das almas que morreram no incêndio do Joelma já estavam amaldiçoadas por estarem no mesmo lugar onde, décadas antes, aconteceu esse crime de família. Essa ideia de que o terreno do prédio está amaldiçoado persiste até hoje e alimenta ainda mais o mistério em torno do lugar. Nos anos após o incêndio, o prédio ficou fechado por muito tempo. Muita gente achava que ele ia ser demolido, mas isso nunca aconteceu. Hoje, ele ainda está lá, mas com outro nome: Edifício Praça da Bandeira. Tentaram apagar o passado sombrio do lugar trocando o nome, mas as lendas e o medo persistem. Tem até quem diga que, em certos dias, dá para ver vultos nas janelas do prédio, como se fossem os espíritos daqueles que morreram tentando escapar das chamas. Outros falam de uma sensação de frio intenso que se espalha por alguns andares, mesmo nos dias mais quentes do verão paulistano. Muita gente vai ao local para fazer orações para as 13 almas, acendendo velas e deixando flores. Elas se tornaram uma espécie de lenda dentro do folclore urbano de São Paulo. A crença é que, se você fizer um pedido com fé, as 13 almas podem interceder por você, ajudando a resolver problemas difíceis, mas com uma condição: que você reze por elas, ajudando a aliviar o sofrimento delas. O edifício Joelma, ou Praça da Bandeira, pode até parecer mais um prédio no meio de tantos em São Paulo, mas para quem conhece a história, ele é muito mais do que isso. Ele é um lembrete de uma tragédia, um lugar onde o sobrenatural parece sempre à espreita, pronto para se manifestar a quem acredita ou a quem se atreve a duvidar. Cemitério da Consolação. O Cemitério da Consolação é o mais antigo de São Paulo, inaugurado em 1858, e desde então tem sido palco de muitas histórias e lendas sombrias. O lugar abriga o túmulo de figuras históricas e famosas do Brasil, como Monteiro Lobato e Tarsila do Amaral. No entanto, o que mais chama a atenção por lá são as histórias sobrenaturais que envolvem o lugar. Uma das lendas mais conhecidas que cercam o Cemitério da Consolação é a do fantasma de Maria José. Quem visita o cemitério à noite, e sim, tem gente que faz isso, seja por curiosidade ou por razões espirituais, diz que já viu uma moça de vestido branco vagando entre os túmulos, com um olhar triste e distante. Essa moça seria Maria José, uma jovem que, no final do século XIX, tirou a própria vida por amor. Dizem que Maria José era uma moça de família rica e influente. Ela se apaixonou perdidamente por um jovem que não tinha a aprovação de sua família. A paixão deles era tão intensa quanto proibida, e a pressão que a família dela exercia fez com que o romance acabasse de forma trágica. Sem suportar o sofrimento e o peso das expectativas da sociedade e da família, Maria José se jogou em um poço na própria casa. A história de sua morte foi amplamente divulgada na época, e, como a família era importante, decidiram enterrá-la no Cemitério da Consolação, em um túmulo suntuoso. No entanto, o que ninguém esperava é que, após sua morte, ela começaria a aparecer para os visitantes do cemitério. Muitas pessoas afirmam que já viram Maria José vagando pelas alamedas, especialmente à noite. O mais assustador é que quem a vê, muitas vezes, se sente imediatamente tomado por uma tristeza profunda, como se estivesse absorvendo o sofrimento que ela carrega. Dizem que seus lamentos podem ser ouvidos em noites silenciosas, misturando-se ao som do vento que passa pelas árvores antigas do cemitério. Além de Maria José, tem também a história do túmulo de Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, que foi uma das amantes mais famosas de Dom Pedro I.
O túmulo dela, como era de se esperar, é majestoso e atrai a atenção de muitos visitantes. Dizem que, nas noites de lua cheia, é possível ver uma figura feminina com trajes do século XIX vagando por perto. Algumas pessoas juram que é o espírito de Domitila, ainda inquieta, como se estivesse à espera de algo ou de alguém. O cemitério da Consolação também guarda uma história menos conhecida, mas não menos assustadora, envolvendo o Anjo Negro. Uma das esculturas mais imponentes do cemitério é a de um anjo negro que guarda o túmulo de uma família importante da cidade. Há quem diga que, em determinadas noites, os olhos da estátua parecem brilhar, como se estivessem observando os visitantes. Outros afirmam que já viram a estátua mudar de posição levemente, como se estivesse viva. Mas o que realmente assusta é a lenda de que qualquer um que toque na estátua ou tente tirar uma foto dela acaba amaldiçoado. Algumas pessoas que desafiaram essa superstição dizem ter enfrentado infortúnios logo após a visita, acidentes, doenças e até mortes misteriosas em suas famílias. Isso fez com que muitos passassem a evitar essa parte do cemitério, e a história foi ganhando mais força com o passar dos anos. Outro ponto sombrio é a Capela dos Aflitos, que fica ali perto do cemitério da Consolação. A capela em si já é um lugar envolto em mistérios, construída em memória de pessoas condenadas à morte no século XVIII, inclusive escravos. As pessoas que visitam a capela dizem sentir uma energia estranha e pesada ali, como se as paredes carregassem o sofrimento e a dor de quem passou por ali. Tem ainda quem acredite que o cemitério é um portal para outras dimensões, e que é por isso que tantos espíritos ficam presos ali. Em várias noites, especialmente nas de inverno, quando a neblina toma conta da cidade, moradores da região relatam ouvir sussurros vindos de dentro do cemitério. Esses sussurros seriam das almas inquietas que vagam por lá, sem encontrar descanso. Porém, o que mais marca as histórias sobre o cemitério da Consolação não são só as aparições de fantasmas, mas o fato de que as pessoas que entram lá de noite, ou em horários mais silenciosos, muitas vezes saem mudadas. Não é raro ouvir relatos de quem passou a ter sonhos estranhos ou sentir presenças em casa depois de uma visita ao cemitério. Dizem que as almas que lá habitam, às vezes, seguem quem se atreve a perturbar sua paz. Apesar de tudo, o cemitério continua sendo um ponto turístico e histórico importante na cidade. Mas quem conhece as histórias, sempre pensa duas vezes antes de visitar o lugar depois que o sol se põe. Afinal, São Paulo é uma cidade cheia de vida e, ao que parece, cheia de almas que ainda não encontraram o descanso. Vou te contar uma das lendas mais antigas de São Paulo, sobre o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá é um marco na história de São Paulo, ligando a região do centro histórico à parte nova da cidade. Inaugurado em 1892, ele sempre foi um ponto movimentado, com pessoas atravessando de um lado para o outro, carros passando e o barulho constante da cidade. No entanto, há uma lenda que ronda esse lugar desde sua construção, e poucos sabem ou se lembram dela. Conta-se que, durante a construção do viaduto, alguns trabalhadores morreram de forma misteriosa. A história mais popular é a de um operário chamado João, que trabalhava no turno da noite, quando a cidade ainda estava quieta e sombria. Na época, o viaduto era feito com muito esforço manual, e João era um dos muitos que carregavam materiais pesados e trabalhavam nas alturas. Numa noite fria e nevoenta, João estava terminando seu turno quando algo terrível aconteceu. Ele caiu do viaduto, uma queda de muitos metros. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, completamente destruído pela queda. O estranho é que ninguém soube explicar como ele caiu. Não havia nenhum sinal de que o operário tivesse escorregado ou perdido o equilíbrio. Alguns dos colegas disseram ter ouvido um grito abafado pouco antes do silêncio voltar a tomar conta do local. A morte de João foi considerada um acidente, mas logo outras mortes começaram a acontecer. Outros 2 operários também caíram do viaduto, em circunstâncias igualmente misteriosas.
Isso começou a alimentar boatos de que o lugar estava amaldiçoado ou que algo invisível puxava os trabalhadores para a queda. Depois da inauguração do viaduto, as histórias sobre as mortes acabaram sendo esquecidas, enterradas sob o crescimento rápido da cidade e o fluxo constante de pessoas que passavam por ali. No entanto, as lendas começaram a ressurgir no início do século XX, quando mais pessoas começaram a relatar experiências estranhas no viaduto. Um dos relatos mais famosos vem de uma mulher chamada Maria Aparecida, que morava no centro e costumava cruzar o viaduto nas noites de inverno para voltar do trabalho. Em uma noite, enquanto atravessava sozinha, ela começou a sentir uma presença estranha. O viaduto estava vazio, exceto pelo barulho distante da cidade. Foi quando, ao olhar para frente, ela viu uma figura à beira do viaduto, como se estivesse prestes a se jogar. Assustada, Maria gritou, mas a figura simplesmente desapareceu no ar. Desesperada, ela correu até o final do viaduto, com o coração disparado. Quando contou a história para os amigos, todos acharam que ela estava exagerando ou que tinha imaginado coisas, mas Maria jurava de pés juntos que viu alguém prestes a se jogar. Poucos dias depois, um homem foi encontrado morto embaixo do viaduto. Ele havia caído, ou, como diziam alguns, sido puxado para baixo. A partir desse dia, Maria começou a ter pesadelos constantes com a figura que tinha visto, e sempre que passava pelo viaduto, sentia uma presença, como se estivesse sendo observada. Outros moradores de São Paulo também começaram a relatar coisas parecidas. Um homem que atravessava o viaduto de madrugada disse que ouviu passos atrás dele, mas ao se virar, não viu ninguém. Ele apressou o passo, mas os passos atrás dele continuavam, aumentando a frequência até que ele praticamente saiu correndo do viaduto. Quando chegou do outro lado, os passos pararam de repente. Tem também a história de um grupo de amigos que, durante uma brincadeira de madrugada, resolveu desafiar a coragem de um deles para atravessar o viaduto sozinho. O rapaz aceitou o desafio e começou a andar, enquanto os outros o observavam de longe. Quando ele estava quase no meio do viaduto, eles viram uma sombra estranha se aproximar dele. Gritaram para que ele voltasse, mas o rapaz parecia hipnotizado, andando em direção à beirada. De repente, ele parou, olhando fixamente para o chão abaixo do viaduto. Um dos amigos correu em direção a ele, e quando o alcançou, encontrou o rapaz em estado de choque. Ele mal conseguia falar, apenas repetia que tinha visto alguém tentando puxá-lo. Eles voltaram correndo, e o rapaz passou dias sem conseguir dormir, assombrado pelo que havia visto. Muitos acreditam que o viaduto do chá é assombrado pelos espíritos dos trabalhadores que morreram durante a construção. Dizem que essas almas nunca encontraram descanso e que vagam pelo lugar, especialmente nas noites de nevoeiro, tentando puxar mais vítimas para o mesmo destino. Tem até quem diga que, em algumas noites, é possível ver vultos se movendo à beira do viaduto, figuras sombrias que aparecem e desaparecem em questão de segundos. Alguns motoristas que passam por lá durante a madrugada relatam ver sombras no espelho retrovisor, como se alguém estivesse caminhando atrás de seus carros. Hoje, o viaduto do chá é apenas mais um ponto movimentado de São Paulo, com gente apressada indo de um lado para o outro, mal percebendo os detalhes ao redor. Mas para quem conhece a história e se atreve a passar por lá à noite, o viaduto nunca é apenas uma ponte. É um lugar onde o passado sombrio da cidade ainda está presente, à espreita, pronto para se revelar a quem ousa encará-lo de frente. Então, se algum dia você estiver cruzando o viaduto do chá numa noite solitária e sentir um arrepio na espinha ou ouvir passos que não são seus, não olhe para trás. Pode ser que seja apenas o vento, ou algo muito mais antigo e sombrio que ainda ronda o lugar.